Boa tarde, minha galera. Tudo tranquilo com vocês? Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre equinodermos, certo? E também começar falando também sobre os peixes, tá bom? Então, nós teremos a aula online, certo? E aqui é só um momento complemento para vocês na hora de responder o exercício, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês poderem consultar esse videozinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, os equinodermos, certo? É um grupo de seres vivos, certo? Que o mais representativo, na verdade, é esse que vocês estão vendo aí, né? A estrela do mar, certo? Então, mas quando nós falamos em equinodermos, nós lembramos das estrelas do mar, certo? Mas elas não são apenas elas os representantes. Existem outros representantes deste grupo, certo? Então, a pergunta que a gente inicia é essa: quais são os animais, que outros animais pertencem a esse filo, a esse grupo, né, de seres, assim como a estrela do mar? E por que os equinodermos têm esse nome? Onde será que eles vivem? Então, pela imagem que vocês estão vendo aqui, né, dessa estrela do mar, a gente já consegue imaginar que ambiente é esse, né? E pelo próprio nome, estrela do mar, né? Então, logicamente, elas vivem no mar, né? Em água salgada, certo? Mas por que será que tem esse nome equinodermos? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a responder essas perguntas, tá bom? E conhecer outros representantes desse grupo. Então, além das estrelas do mar, existem outros animais que fazem parte do grupo dos equinodermos, certo? Então, vamos ver se vocês conseguem identificar esses animais. Eu não vou falar o nome agora, certo? E depois vocês tentem identificar agora e mais tarde a gente fala o nome deles, tá bom? Não sei se vocês já chegaram a ver esses animais aí. Alguns deles parecem plantas, né? Isso aqui parece uma planta, né? Isso aqui também parece uma planta, não é isso? Então, olha só. Então, temos aí esses 5 representantes que depois a gente vai descobrir o nome deles, tá bom? Então, vamos lá. Os equinodermos, todos eles são marinhos, certo? Não existem representantes terrestres. Todos são marinhos, certo? E eles são divididos em 5 classes. Nós temos as estrelas do mar, certo? São os asteroides. Nós temos os equinoides, que são os ouriços e as bolachas da praia. Então, vocês começam a perceber aqui, a identificar aqueles representantes lá da foto anterior, né? Então, nós temos aqui ouriços do mar, bolachas da praia, né? Que também fazem parte. Nós temos os pepinos do mar, certo? Ele parece realmente um pepino. E nós temos os que são os holoturoides, os pepinos do mar. Temos os ofiuroides, que são as estrelas serpentes, né, que tem lá naquela foto, vocês viram lá a estrela serpente. E nós temos ainda os crinoides, que são os lírios do mar, certo? Então nós temos aí esses 5 representantes, 5 grupos, classes na verdade, com seus exemplos, tá bom? Vamos lá. Como são os equinodermos? Como será que eles são? Como é a sua estrutura? Certo? Então, ele tem um esqueleto rígido de calcário, certo? A maioria apresenta certos espinhos, né? Os ouriços, eles têm muitos espinhos. Não sei se vocês já chegaram a ver um ouriço, né? Eles possuem bastante espinhos. Ele tem uma simetria radial ou radiada, né? Ou seja, se você cortar no meio, vocês vão ver duas partes praticamente idênticas, certo? Ele tem os pés ambulacrários ou ambulacrais, certo? Por que tem esse nome, né? É um sistema de canais, na verdade, que a água passa por dentro, né? Circula a água do mar e aí quando a água vai circulando, vai levando restos de alimento, restos de outros, até de outros seres vivos, tá bom? Sexos separados, então tem o macho e tem a fêmea, e o desenvolvimento é indireto, viu, gente? Não é direto, ou seja, o indivíduo quando nasce, ele não é idêntico aos seus pais, ele sofre uma transformação, tá bom? Então aqui os pezinhos, né, o canal por onde entra a água, certo? Os sistemas de canais aqui, ó, os pés ambulacrários, tá bom? Beleza, então o que eu tenho para falar para vocês sobre os equinodermos é apenas isso aí, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho das características deles, os representantes, e vamos falar agora dos peixes, né? Continuar lá na água, falando agora um pouquinho dos peixes. Então, para iniciar falando dos peixes, eu mostro essa foto aí, ó. Cavalo marinho, acho que todo mundo já viu, né? Pelo menos em foto ou em vídeo, não sei se vocês chegaram a ver pessoalmente, certo? Mas o que muita gente não sabe é que o cavalo marinho,
certo? É um tipo de peixe, certo? E outra curiosidade sobre esse grupo aí é que o macho é que dá a luz aos filhotes e não a fêmea, tá bom? Então, uma pergunta: que adaptações à vida aquática pode ser observada no corpo dos peixes? Será que os peixes, de um modo geral, não apenas o cavalo marinho, que ele é bem diferente, né? Mas os peixes, de um modo geral, será que eles possuem adaptações para viver no ambiente aquático? Então, vamos tentar responder essas perguntas a partir de agora. Então, a maioria dos peixes possui esqueleto formado por ossos, certo? E pertencem à classe dos Osteíctes. Então, todos os peixes que possuem ossos são dessa classe dos Osteíctes. Alguns não possuem, que eu vou falar daqui a pouco deles, tá bom? Eu vou falar a classe deles, mas a maioria é dessa classe. Então, nós temos aí a piranha, o poraquê, que é o peixe elétrico, nós temos a moreia, nós temos o baiacu. Todos esses aí são peixes que possuem ossos, certo? O esqueleto formado por ossos. Poderíamos incluir vários outros, né? Por exemplo, a tilápia, certo? E dourado, vários outros peixes, né? Que a gente conhece. Na verdade, a grande maioria dos peixes são dessa classe aqui, certo? Só que existem peixes que têm o esqueleto interno formado de cartilagem, certo? Não tem ossos. O que seria essa cartilagem? É um tecido de sustentação mais mole que o osso, certo? Então, esses peixes que não possuem ossos, possuem essa cartilagem, certo? Eles são da classe dos condríctes, certo? E, como exemplos, na verdade, quem representa são os tubarões e as raias, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, né, o tubarão, que é um animal muito temido, certo? E as raias, tá bom? Então, vamos entender agora um pouquinho como é o peixe por fora e também depois como ele é por dentro, tá bom? Primeiro por fora. Então, aí o desenho de um peixe, né, um desenho bem característico do peixe, e a gente já consegue observar, né, o formato do corpo do peixe é um formato bem que tem uma função, né? Esse formato dele assim não é por acaso, tá certo? Então nós temos aí as narinas, os olhos, né? Os opérculos, as nadadeiras da frente, né? Os dorsais, tem uma nadadeira na cauda e também tem uma nadadeira anal, certo? Logo abaixo da nadadeira tem a abertura do ânus, né? Eles possuem escamas, certo? Não sei se vocês já chegaram a pegar um peixe na mão, mas se você pegar isso aqui tem um muco, certo? Que desliza muito, certo? As nadadeiras pélvicas e as nadadeiras peitorais. Olha quantas nadadeiras, né? Certo? A boca. Então, as adaptações à vida aquática é exatamente essa aí, ó. Que eu perguntei lá no início. É a forma hidrodinâmica. Esse formato aqui, ó. Que é pontudo aqui na frente e atrás, certo? Isso aqui serve exatamente para diminuir o atrito com a água, para ele poder se locomover na água. As nadadeiras e a cauda também é uma adaptação à vida aquática, né? Para que ele se locomova. As escamas e o muco. O muco é exatamente aquela uma substância pegajosa que tem nas escamas, né? Para que ele deslize na água, tá certo? E são as adaptações do peixe à vida aquática. Agora vamos ver como é o peixe por dentro, né? Por dentro, se vocês já chegaram a abrir o peixe, certo? Então ele possui a sua boquinha, né? O alimento, o cérebro, certo? Tem uma medula espinhal, certo? Que quem já comeu peixe consegue visualizar essas espinhas, né? Tem uma medula aqui, né? Um canal, certo? E desse canal vão saindo as ramificações, né? Que são as espinhas. A coluna vertebral dele, né? Possui um rim, certo? A bexiga natatória e também a bexiga urinária, certo? O ânus, as gônadas, o intestino, o seu estômago, fígado, faringe, o coração e as brânquias, certo? Então, quase todos os peixes possuem mandíbulas ou maxilas, maxilar, né? Maxilas, de osso ou de cartilagem, tá certo? O tubo digestório do peixe tem duas aberturas, né? Que é a boca e o ânus. E glândulas digestórias, como fígado e pâncreas. Os peixes, eles respiram diferente, né, de outros animais. Eles respiram por brânquias, certo? Como seriam essas brânquias? As brânquias, exatamente, elas servem para que a água, ao passar a água que contém oxigênio, né, essas brânquias, elas retiram o oxigênio da água, certo? Então, nos peixes ósseos, o bombeamento da água é auxiliado pelo opérculo, certo?
que tem, opérculo é essa estruturazinha que tem apenas nos peixes ósseos, os cartilaginosos não possuem, certo? Então, nós temos aí, ó, aqui, as brânquias, certo? E a água, quando ela vai passando aqui pelas brânquias, o que acontece é exatamente aquilo que eu falei, né? O oxigênio vai sendo retirado aqui pelas brânquias, tá certo? Interessante essa forma de respiração, né? Então, nós temos aqui, ó, os osteíctes, que são os peixes ósseos, e os condríctes. Então, nos osteíctes, aqui é a entrada de água, né? E o opérculo, certo? É que vai fazer o bombeamento dessa água. O opérculo é a estrutura que vai bombear essa água, certo? Ao passar pelas brânquias. No caso dos condríctes, a entrada de água, né? Tem aqui a faringe e também continua as brânquias. Não possui aqui os opérculos. Não tem esse opérculo, tá certo? Para fazer esse bombeamento, tá bom? Existem ainda peixes pulmonados, viu, gente? Peixes que possuem brânquias reduzidas, né? Eles continuam tendo brânquias, só que é reduzidas. E eles possuem um pulmão, eles respiram através de um pulmão, tá certo? Então, por exemplo, a piramboia é um exemplo de um peixe pulmonado, certo? Ela escava tocas no leito seco dos rios e respira pelos pulmões, né? Muita gente confunde, acha que não é um peixe, né? Por ele conseguir sobreviver aqui fora da água, né? Claro, ele tem que estar num ambiente úmido, mas ele consegue ficar aqui fora da água porque eles respiram pelo pulmão, tá certo? Então, aqui, ó, a bexiga natatória. A maioria dos peixes ossos possui essa bexiga natatória, que é um órgão que armazena gás e ajuda o peixe a flutuar. Então, não sei se vocês já chegaram a ver um peixe morto e abriram um peixe, sei lá, tem tipo um saquinho aqui cheio de ar, certo? Que é a bexiga natatória, que é que auxilia o peixe a nadar, certo? O sistema nervoso do peixe é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, certo? Tem os órgãos de sentido, né, que é os olhos, o olfato, que são os receptores químicos, e a linha lateral, que ela capta as vibrações ao redor, certo? Os peixes são animais ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo dos peixes acompanha a temperatura da água. Então, a temperatura do peixe, do corpo do peixe, ela vai acompanhar o ambiente onde ela está, que é a água. Diferente, por exemplo, dos mamíferos, né, que são endotérmicos. Que a temperatura ela é constante, ela não vai acompanhar a temperatura do ambiente. Tá bom? Então, as aves e mamíferos são endotérmicos. Certo? Como será que os peixes se reproduzem? Certo? Existem dois tipos de fecundação. Tem a fecundação externa e a interna. No caso da fecundação externa, o que acontece? Tanto as fêmeas quanto os machos vão lançar os gametas na água e a fecundação ocorre externamente. No caso da interna, certo? Os espermatozoides são depositados dentro do corpo da fêmea, certo? E quanto ao desenvolvimento do embrião, nós observamos que tem os ovíparos, os ovovivíparos e tem os vivíparos. No caso da oviparidade, ou seja, os ovíparos, né? O embrião se desenvolve fora do corpo da mãe em um ovo com reserva de alimentos. Nos ovovivíparos, né, ele permanece no corpo da mãe e se alimenta das reservas nutritivas do ovo, ou seja, é dentro de um ovo, só que esse ovo está dentro do corpo da mãe. E nos vivíparos, né, é apenas o ovo, certo? O desenvolvimento dentro do útero da mãe, quer dizer, no caso dos vivíparos, não existe o ovo, né? Ele é totalmente interno, dentro do útero da mãe, certo? É parecido, por exemplo, com os mamíferos, né? Recebe alimento por meio da placenta, certo? Não existe a questão de ovo. A questão de ovo é só no ovíparo e no ovovivíparo, certo? Beleza? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre os peixes. Tá bom? Então, façam a atividade agora e até a nossa próxima aula.